com isso, fazendo uma longa pesquisa, e depois eu levei as crianças e contei aqui a história do bairro onde que a gente mora. Então, como começou o projeto, né? O presente projeto tem o propósito de estudar Campinas no século XIX. Essa região que eu estou estudando, ela não tinha sido estudada ainda, né? Que é a Fazenda Sete Quedas, e ela começou por uma sesmaria, né? E ela foi comprada pelo pai de Visconde de Indaiatuba, que construiu o casarão, em 1802, e depois ele construiu, né, começou o seu plantio, começou a cultura de café em meados do século, mais ou menos em 1442. Então, começando um pouquinho, até o professor no painel 9 estava falando um pouco das capitanias hereditárias. Depois das capitanias hereditárias, nós tivemos as sesmarias, né, que começou com a lei em Portugal, e depois ela veio aqui para o Brasil. Né? E como que começou isso? Né? As leis de Portugal para o Brasil, elas tiveram que ter uma modificação, né? Elas se ajustarem, né, nos modelos do Brasil, para ter o povoamento, né? Então, com os pedidos de sesmarias feitas para Portugal, Campinas começou no século XVIII, precisamente em 1754 foi a primeira sesmarias, mas a sesmaria dessa Fazenda Sete Quedas foi em 1802. Então, as sesmarias no Brasil, o sistema português foi, como falei, trazido, modificado, para se adaptar e conseguir ter os moldes que hoje muitas fazendas ainda pertencem. Então, a fazenda começou em 1802, ela tinha fazendas que englobava ela Sete Quedas, que é essa aqui hoje que eu trabalho, a fazenda Jambeiro, Cachoeiras e Pedra Branca. A única restante são as Sete Quedas, que depois eu vou apresentar as fotos que ainda temos. A Jambeiro, ela foi tombada em 1992, porém estava na mão da cidade, do município, e ela hoje está em ruínas. Cachoeiras, ela não tem mais, ela não possui mais, e a Pedra Branca possui hoje apenas um casarão, que o dono está no particular, ele tenta a todo custo, né, mantê-la preservada, mas a gente sabe que manter um casarão, manter manter todas as características tem um custo bem elevado. Para vocês entenderem onde que localiza, né? Hoje tem participantes aí de Portugal, da Espanha. A fazenda hoje, ela está na estrada da Anhanguera. Ela era a rota dos bandeirantes, saindo de Santos, passando por São Paulo, Jundiaí, e passando na Anhanguera, passando por Campinas. Ficamos bem na frente hoje da rodovia bem famosa no estado de São Paulo. E aí, eu contando, né, conversando com os alunos, então a fazenda, a sua produção de açúcar foi até 1844, não teve muito destaque, né, até 1944, ela mudou depois de Mon, que foi para Visconde de Indaiatuba. Até então, a fazenda ela tinha muitas dívidas, e quando ele assumiu, começou a produção de café, né, construindo o seu pequeno palacete aqui, e aí começou com um grande império que o Visconde construiu aqui na cidade de Campinas. Ele conseguiu todo o seu esplendor, né, com a vinda em 1952 com imigrantes. Então, aqui a região de Campinas foi uma das primeiras fazendas que teve sucesso, que trouxe os imigrantes, principalmente da Alemanha, nas comunidades.
alemães, ele foi para a Alemanha trazer esses trabalhadores, e ele trouxe, né, conforme pesquisei nas minhas fontes, foi uma região que teve sucesso. Algumas regiões aqui do estado de São Paulo também trouxe, né? Então, ele não foi o primeiro, mas junto com outros, mas onde teve sucesso, onde a parceria, ela não foi de forma de escravidão, né? Que tinha as parcerias que os imigrantes depois acabavam saindo, que não teve sucesso, mas aqui, conforme os jornais, as publicações, os imigrantes e Visconde teve um grande sucesso. Aqui eu coloquei um pequeno trecho no Diário de Visconde que diz como que iniciou a parceria. Então, desde 1852, inicia a colonização na minha fazenda Sete Quedas, nesse município, né, Campinas, com braços estrangeiros alemães. Colonizar, portanto, em tais condições, não era por certo contar-se com bons auspícios. Porém, por isso, me é grado recordar e afirmar que, em conjuntura tão precária, aquele ensaio de colonização foi curado pelos mais felizes resultados. Nesse tempo, adotei o contrato de parceria, que era em voga. Devo dizer que, com aquele ensaio, tirei a prova da excelência da colonização, quer em relação ao interesse do fazendeiro, quer no tocante da felicidade dos colonos. Teve tanto sucesso, né, que Visconde também foi um dos primeiros fazendeiros da abolição da escravatura antes da Lei Áurea, né? Nos livros dizem que foi isso em 1955, tem livros que dizem que foi em 1875, então ainda estou na busca para ter a data certa que ele deu abolição para todos os seus escravos na fazenda. Então, essa publicação que tem aí do lado direito foi no jornal, em 1968, que diz, né, que Visconde, ele deu a abolição para os seus 130 escravos, que possuía aqui na fazenda. Ele trocou os escravos, né, no dia 31 de dezembro, ele fez uma festa, né, um banquete, e ele deu abolição para todos, chamando eles para trabalhar com salário. Apenas um recusou, que foi embora, todos os outros trocou a escravidão para um trabalho remunerado. Essa fazenda, ela foi passada depois de gerações e gerações, até em 1875, ela foi vendida para o banco, né? Quem conhece é um banco famoso, chama Bradesco. Então, em 1875, tem uma foto, as crianças correndo na frente do casarão. Essa escola, ela mantém até hoje, né? Uma escola que eu estudei nos anos 90, e ela é para um público de classe baixa, que é a escola que ela tem até hoje essa característica de voltada sempre para a comunidade carente. E continuou essa fazenda até 1992, quando o seu fundador faleceu. Depois eles venderam para uma empresa para fazer um loteamento que hoje chama-se Swiss Park. Então, a fazenda é o casarão aí, uma foto, cedidas pelo Museu do Bradesco, de 1982. E depois ela foi vendida e hoje, eu vou mostrar mais umas fotos, hoje ela é um loteamento. Mas a fazenda também, ela em 1875, ela teve a visita de Dom Pedro II, ele veio visitá-la para conhecer esse sistema de parceria, que ele, né, em seu diário, ele gostaria, né, que todas as fazendas, ela pegasse esses modelos e colocasse também em todas
as fazendas do Brasil. E aí, como eu falei, a fazenda, ela foi loteada, hoje ela é um complexo de um condomínio, né, com jardim botânicos, condomínios, tanto verticais como horizontais, são 17 loteamentos. Hoje somos 4.408 residências, 212 comerciais, já são 6 edifícios verticais, mais, se eu não me engano, mais 10 que estão para ser lançados. Então, com escolas, né? Tem a escola particular, que hoje eu trabalho, e na sua região tem a Fundação Bradesco ainda, né? E tem a escola pública, onde eu trabalho também. Então, qual que foi o objetivo, né? Trazer para as crianças aonde elas estudam, onde elas moram, onde elas estudam, onde ela tem o lazer. Aqui foi, né, e continua sendo um centro histórico muito presente. Essa foto que eu apresento foi onde eu levei as crianças, né, do lado direito, para conhecer o casarão. Ela é de um empreendimento hoje particular. Como eu tenho contato, tenho amizade com os donos, ele abre para eu levar as crianças e eles contam também um pouco da origem da fazenda. Tatiana, 2 minutitos. Sim, já estou encerrando. Tem aqui as outras fotos, né? O dono, à esquerda, o dono hoje do casarão, seu Tomás, ele abre as portas, né, quando faço o agendamento, para levar as crianças para conhecer um pouco. E do lado direito é o complexo hoje que encontra o condomínio Swiss Park. Aí, quando eu falo das escolas, para ter um pouquinho de percepção, né? Quando eu falo do complexo, tem a Escola Fundação Bradesco, que fica a 600 metros do casarão. Tem a Escola RDS, que ela fica a 4 quilômetros, né? Porque precisa dar uma volta para chegar lá, mas é muito perto. E temos a Escola também Francisco Ribeiro Sampaio, que fica a 2 quilômetros do casarão. Então, são lugares muito próximos e onde eu trabalho e as pessoas não sabiam da história, né? Não sabiam onde elas moram. Simplesmente né, a história é apagada, né? A gente acaba comprando casas, terrenos e a gente não sabe da onde que surgiu, como que surgiu a história do bairro que a gente mora. ¿Alguna pergunta? Encerrei. Muito obrigado, muchas gracias. Gracias. ¿Tienes ahí, Tatiana, una pregunta, una cuestión en el chat? Sí. Si quieres contestar alguna cuestión terminológica, conceptual. Estou lendo a pergunta aqui, um momentinho. Simplemente es una anotación del profesor José Borsachielo sobre el concepto de esclavo, escravidad, escravizado. Deixa eu entender. Simplemente es una anotación. Sim. Estou vendo aqui do Gilberto, né? Que ele pede para eu fazer uma readequação nos termos utilizados. Obrigada pelo apontamento. Vou me atentar mais a isso. Tienes uma segunda questão Sim, qual é a causa apontada para a falta? Então, a falta não... Eu te procuro, né? Aqui na fazenda temos também uma igreja que foi construída por Visconde,
mas tem muitos documentos que não querem abrir, não querem mostrar para a gente, né? Eu pedi já na Fundação Bradesco apenas algumas fotos e eles mandam. Tá bem difícil eles conseguirem. Eu acredito que a falta por hoje ter uma incorporação, ter um fundo totalmente lucrativo, eles queiram apagar, né? Não deixar as pessoas ter o conhecimento, porque aqui tinha muitas árvores centenárias, elas foram derrubadas. Então eu acredito que isso seja a falta de conhecimento, seja um pouco proposital, mas eu não parei a minha busca, eu sempre tô indo em outros caminhos para achar, porque eu acredito que o conhecimento estão na mão de particulares e eles não querem abrir isso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda comunicación. Arlette Rodríguez, que nos va a falar sobre o ordenamento territorial e fundação social da cidade e da propriedade urbana. Quando Obrigado, quieras, bom Arlette. dia a Bom dia. todas e todos, né? Eu primeiro quero agradecer o aceite da comunicação. Infelizmente não foi possível estar presente presencialmente, né? Presencialmente, bom, por conta de problemas pessoais, né? A questão que me move, ela é um pouco diversa das apresentações que eu vi até agora, porque ela é muito mais uma questão da metodologia de análise, né? O que me move é tentar compreender os limites e as possibilidades de princípios, como das funções sociais da propriedade e da sociedade, quando enquadrados em instrumentos de planejamento, se eles mantêm a sua potência política e, ao mesmo tempo, se eles são eficazes para o ordenamento territorial. A hipótese, né, é que o enquadramento dos princípios, como foi feito no Brasil, perde a sua força política e, além de ser ineficaz para o reordenamento territorial, ele restringe os estudos e as pesquisas e limitam a luta dos movimentos populares. A hipótese se baseia no fato, né, de que muitos estudos e pesquisas se concentram na análise da elaboração e na execução de planos diretores, com críticas contundentes, bem feitas, mas elas estão relacionadas apenas ao uso do espaço e à fragilidade dos instrumentos de planejamentos e ausência da participação popular. O pressuposto, né, é de que os estudos e as pesquisas e os próprios movimentos populares perdem concretude e deslocam as análises e as reivindicações dos princípios para as normas de ordenamento territorial. Fica-se refém da agenda do Estado e se restringe a análise do Estado, deixando de lado o capital. E só analisar estudos no Brasil, nós verificamos, né, que elucidam características importantes em relação ao uso de espaços, porém, não deslocam a questão e assumem um padrão de análise que eu acho que pode ser um paradigma científico, como diria Kuhn, ou mesmo uma matriz discursiva, como diria Eder Sader, um modo de abordagem da realidade, que implica em atribuições e significados. O que eu pude analisar é que há muita diferença nos estudos de Portugal e na Espanha, em vários outros países, que procuram apontar problemas, mas com base em metodologias que não apenas criticam, como uma crítica até ácida. Bom, a explicitação geral dessas minhas questões, elas estão em 3 pontos. O ordenamento territorial como função e tarefa do Estado. 2, o pressuposto da função social da cidade, da propriedade,
e o enquadramento dos princípios em regras de planejamento municipal. 3, e a agenda de pesquisa na geografia urbana e na participação dos movimentos populares. Eu não tenho dúvida, e todos nós sabemos, que o ordenamento territorial é uma das funções do Estado capitalista, que possibilita a execução de política pública espacial, né? No Brasil, o que aconteceu na Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Cidade de 2001, eles definiram que são os planos diretores municipais definidores da política urbana, tendo como meta o ordenamento territorial. Na Federação Brasileira, né, a execução da política urbana, ela é prioritariamente competência do poder municipal, seguindo as normas da União. Mas aí a gente tem que pensar como é que surgem esses princípios que são cantados em verso e prosa no mundo inteiro. O princípio da função social urbana, né, e da cidade tem origem no Habitat 1, em 1976, um mundo multipolar, que destacou que a terra urbana, pela sua importância, não poderia ficar refém da especulação imobiliária e do mercado, e que o Estado deveria intervir para limitar a especulação e garantir o acesso à terra-casa para a maioria. E eles foram incluídos na Constituição Brasileira de 1988, decorrente dos movimentos populares. No momento era o Movimento Nacional de Reforma Urbana, da qual os geógrafos faziam parte, e fazem parte até hoje, né? E no período, eu acho que é importante colocar esta questão. Em 76, o urbano não tinha a mesma importância que ele tem hoje para a acumulação e para o excedente do capital. Assim mesmo, eles vão acabar sendo uma base para as lutas sociais deste período da década de 70. E em 88, final da década de 80, esses princípios da função social da cidade, da propriedade, eles entram na Constituição brasileira enquadrados como instrumento para concretizar plano diretor, definindo quem são os municípios que integram as regiões, quais são os municípios que deveriam fazer planos diretores. Ou seja, princípio enquadrado em meios de planejamento, né? E isto, 13 anos depois, do Estatuto da Cidade, que é a lei que vai utilizar os princípios para definir como é que eles devem ser feitos na função social da cidade e da propriedade. Ele aponta normas, critérios gerais para aplicação de instrumentos, dizendo que as áreas subutilizadas ou não utilizadas de imóveis urbanos, ou seja, imóveis urbanos e terras vazias, não cumpririam a função social da propriedade e da cidade. Só que cada município vai definir qual é o critério para que isto ocorra, aonde o instrumento é aplicável. Ou seja, a gente tem uma passagem de um princípio universal, que é a função social da cidade, da propriedade, para uma localização geográfica no espaço urbano. Ele perde a universalidade e passa a ser um instrumento de planejamento. Claro que o Estado precisa do instrumento de planejamento, não é disso que se trata, né? Por quê? Mas o ideário de diminuir espaços vazios, a expansão urbana em áreas sem infraestrutura e equipamentos coletivos, a meta de um desenvolvimento mais harmônico e inclusive, e até entre o sustentável, né? Ela desaparece porque ele não é mais universalizável. Ele não tem mais o universo da cidade. Ele perde como princípio e ele passa a ter o pressuposto
de utilizar para o planejamento. Até mesmo um dos pressupostos, um dos instrumentos que é muito importante, que é delimitar esta área, áreas que não cumprem a função social, e aquelas que estão ocupadas para moradia fora dos parâmetros urbanísticos e jurídicos, ela tem que ser marcada no plano diretor como zona de especial interesse social. Portanto, a ideia da função social da cidade e da propriedade, né, ela passa a não ser atendida, porque ela tem que ser não como princípio, mas como um instrumento de planejamento. Ela perde a finalidade social, ela perde a ideia de princípio. Eles ficam restritos a lugares específicos nas cidades e não abarcam a totalidade do espaço urbano. Bom, e além disso, se utiliza para a cidade já edificada, e não como um princípio para evitar a especulação resultante dos problemas relacionados ao capital, o interesse do capital e a forma como ele vai se expandindo. Ou seja, o princípio fica oculto, o espaço se torna instrumental e as contradições se deslocam para as normas de planejamento. E isto não impede a especulação imobiliária, não impede a expansão, permanecem os vazios urbanos e os imóveis vazios. Bom, mas a questão que me move também é a seguinte: analisada esta questão, o que leva aqui? A geografia, em especial a geografia urbana, os geógrafos urbanos, centrem a sua análise em planos diretores, em validar ou não a existência de planos diretores, se os espaços estão definidamente marcados ou não, se há participação social ou não. Ou seja, percebe-se aí um deslocamento da análise do princípio para a forma. Como se o planejamento fosse dar resposta para as questões que estão colocadas no princípio. Ou seja, os estudos e pesquisas, eles se analisam a aplicação dos instrumentos e não a contradição e o conflito. Analisa a aplicação dos instrumentos para ver se o princípio é validado ou não. Mas é possível uma validação de um princípio universal restrito a determinadas áreas do espaço? Ele não perde a totalidade? Esta que é uma questão importante na medida em que os estudos se detêm na aplicação dos instrumentos e se detém numa das questões que são importantes, mas que não são o essencial, de se há uma participação popular para os planos diretores, para a delimitação da função social. Se há um deslocamento, o que significa? A população pode ser ouvida, se faz a chamada audiência pública. Ocorrida a audiência pública, não importa o seu resultado, o que importa é que ela teve. Houve uma audiência pública e, portanto, nada disso pode ser considerado ou não. Então, acho que, no geral, né, o enquadramento da função social em planos diretores, ele conduziu os estudos a ficarem restritos à aplicação dos instrumentos e conduziu os movimentos populares a ficarem reféns da agenda estatal como um simulacro da participação social. Eu acho que nós temos, né, sempre que compreender normas, leis, parâmetros do ordenamento territorial. Eles podem ser utilizados para as lutas sociais, mas eles também podem ser uma forma
de ocultar as contradições e conflitos. Desse modo, eu considero que o enquadramento da função social da cidade e da propriedade em instrumentos de ordenamento territorial, fundamental para que o Estado possa planejar o desenvolvimento urbano, ele se transforma não apenas na política urbana por excelência, mas no deslocamento da política para as normas de planejamento. E, nesse sentido, eu acho que eu vou terminar aqui, né? Os princípios e os direitos não se viabilizam. Os movimentos populares se mobilizam para que suas lutas sejam enquadradas na agenda estatal, né? Portanto, eu concluo, né, dizendo que o enquadramento dos princípios da função social da cidade e da propriedade como instrumentos e normas de planejamento retira a dimensão política dos princípios e dos direitos. E os estudos e pesquisas estão reféns da agenda governamental, criam uma matriz discursiva que não aceita contestação, porque você tem que estar sempre fazendo as mesmas coisas. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Arlet. Y gracias por ocupar el tiempo disponible. Esperamos tu aportación para la publicación. Gracias. Muy interesante y muy actualizada tu aportación en cuanto a esa participación social en los planes directores generales para el planeamiento urbanístico y el desarrollo de las ciudades. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera comunicación de Clayton, del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Ceará, que nos disertará sobre el neoliberalismo del espacio en la región metropolitana de Fortaleza. Buen día, Clayton. Cuando quieras. ¿No se te oye? ¿Activa el micro? Oi, vocês me escutam? Sí, ahora sí. Buen día. Sim. Agora, bom dia a todos. Eu vou tentar aqui projetar a minha apresentação. Sí, Só se ve, minutinho, tá? se ve también, se ve. Vocês veem a minha apresentação? Sí, sí, sí. Tá aparecendo tudo? Cuando quieras, sí. Te escuchamos y vemos la presentación. Cuando quieras. Ah, tá ok. Se puder colocar em modo apresentação. Vocês me veem também não, né? Aqui, pronto, sou eu. Apareci. Buen día. Olá. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para vocês que estão já em Portugal, né? Eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceito a minha comunicação, dizer que é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com um público tão de alto nível, a professora Arlete, o professor Bazaquello, o professor Tiago, e eu vou começar a minha apresentação. Vocês estão vendo os slides aí? Porque eu não estou vendo aqui. Sí, aquí Tá sí tudo- se ve. Tá tudo ok, né? Ujú. Tudo bem. Então eu vou começar, tá? Sí, 10 minutitos, Clayton. Tá ok, obrigado. A minha apresentação tem como título, né, Neoliberalização do Espaço na Região Metropolitana de Fortaleza, apontamento sobre o recente processo de expansão metropolitana no setor sudeste. Faz parte de um projeto que eu venho desenvolvendo desde a pós-graduação, né, a nível de mestrado e depois no doutorado. Inicialmente era um projeto para ver a expansão da dinâmica imobiliária para o município do Eusébio, mas à medida que a pesquisa foi avançando, né, eu fui abrindo diversas possibilidades de análise. E uma das possibilidades de análise foi justamente ver o papel do poder local, da prefeitura municipal do Eusébio, agente Estado, né, a nível local, nas transformações da configuração espacial do município. É claro que essa investigação, né,
ela parte, né, da articulação entre diferentes escalas. Para entender o que acontece no setor sudeste da região metropolitana de Fortaleza, e mais especificamente no município de Eusébio, é necessário ver o que acontece em outras escalas, inclusive a escala regional, a escala nacional e até a escala internacional. Tá? Então, todos esses processos que acontecem em diferentes escalas, eles vão se expressar na configuração espacial do município, né, que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Então, nesse sentido, a minha apresentação acabou também sendo facilitada pela apresentação do professor Bozachello, que fala um pouco sobre a urbanização aqui no Brasil, e a própria apresentação da professora Arlete também, quando revelou a questão dos planos diretores, né, e como a importância que eles possuem na gestão pública e todas as contradições que envolvem o plano diretor. A estrutura da minha apresentação é essa. Eu vou inicialmente falar um pouco sobre o que eu entendo sobre neoliberalismo, né, a partir de alguns autores que trabalham dentro da geografia urbana ou dentro do urbanismo. Depois eu vou apresentar um pouco das tendências de expansão da região metropolitana de Fortaleza. E aí, logo em seguida, eu adentro no estudo sobre o município Eusébio, que é um município que está no eixo sudeste, ele está contíguo à Fortaleza, ele é um eixo de expansão de atividade imobiliária e industrial, então ele tem essa peculiaridade, são duas grandes atividades, né, que induzem o crescimento da cidade de Fortaleza em direção ao Eusébio. É justamente a atividade industrial, a atividade de serviços e a implantação de condomínios e loteamentos fechados. Então, o Eusébio, ele é um laboratório interessante para a gente entender os efeitos da transformação, das transformações, né, colocadas pelo que a gente chama de globalização ou neoliberalismo, a partir da década de 90 na região metropolitana de Fortaleza. E como ele é um dos municípios que mais se transforma nas últimas décadas, né, ele continua uma permanente transformação e que se intensifica nos últimos anos. Tá? E depois eu vou ver mais especificamente a expansão metropolitana via implantação de indústrias e empresas de serviço, e depois a expansão via produção imobiliária para mercado, né, que é uma das principais características desse município. Depois eu vou falar das metamorfoses na configuração espacial e, por fim, algumas considerações, tá? Vou tentar ser mais breve possível, então eu vou ter que correr um pouco para dar conta do que eu preparei para vocês. Sobre neoliberalização, eu tenho lido, né, e tenho utilizado alguns trabalhos do Jamie Peck, do próprio Harvey, né, do Neil Smith, que trabalha sobre esse tema numa perspectiva geográfica crítica. Então, o Peck, né, que é um autor que trabalha no Canadá, ele coloca o seguinte: o neoliberalismo forneceu uma espécie de estrutura operacional, ou software ideológico, para a globalização competitiva, inspirando e impondo programas de longo alcance de reestruturação e reescalonamento do Estado, em uma ampla gama de contextos nacionais e locais. As suas premissas também estabeleceram as regras básicas para agências de crédito global, onde foram construídas novas formas de dirigismo de livre mercado. Embora o PEC tenha falado no contexto geral e até internacional, a partir da década de 90, no estado do Ceará, e mais especificamente na região metropolitana de Fortaleza, a gente tem uma transformação no papel do Estado, né, nas economias locais. Um dos principais papéis do Estado nos municípios da região metropolitana de Fortaleza, e eu extrapolaria isso para o espaço do estado do Ceará como um todo, é justamente preparar um clima favorável ao desenvolvimento de atividades econômicas que atraiam investimentos para os seus territórios. E é o caso de boa parte dos municípios da região metropolitana de Fortaleza, né? Isso se deu sobretudo a partir da Constituição, né, da implantação da Constituição de 1988, pós-ditadura. Então, houve uma descentralização do poder, em que os governos locais assumiram um papel de maior protagonismo na formatação das suas políticas econômicas. E os municípios, por conseguinte, também passaram a assumir um maior protagonismo na elaboração de suas políticas econômicas e na elaboração de estratégias para a atração de investimentos privados para o seu território. Tá? E com a globalização, o neoliberalismo deve ser entendido como um processo, não como estado final.
Da mesma forma, também é contraditório, tendo a provocar contratendências e existem formas historicamente e geograficamente contingentes. Aqui no Brasil, né, essas ideias neoliberais se fortaleceram a partir da década de 90, com o governo Collor, aqui no Brasil, e ao longo do tempo ele tem apresentado crescimento, algumas contratendências, mas no geral o período histórico que a gente vive hoje, né, sobretudo a partir da eleição do governo Bolsonaro, que é um governo que se diz liberal na economia e conservador nos costumes, seja isso, não sei bem o que isso significa, mas a verdade é que ele tem implantado políticas ultraliberais, né, com a diminuição do papel do Estado, em alguns setores, e a forte presença do papel do Estado como agente subsidiário de atividades econômicas, especialmente no agronegócio. Tá? E aqui, o Theodore Peckel-Brenner apresenta algumas características associadas ao processo específico de urbanização liberal. O impacto, né, que esse neoliberalismo tem apresentado nas principais cidades do mundo. Seria uma recalibração das relações intergovernamentais, com maior poder dos agentes locais, né, na formatação das suas políticas econômicas, redução das finanças públicas, então a diminuição dos gastos, especialmente dos gastos em saúde, proteção ambiental, né, e a utilização de gastos em setores que vão favorecer a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios no território. Privatização do setor público de infraestruturas, a gente tem passado por um processo gradual de privatização aqui no Brasil, isso inclui tanto a esfera federal, estadual e até municipal. Reestruturação dos mercados de moradia, a gente tem cada vez mais os mercados de moradia voltados à produção de moradias para mercado, a gente vai ver isso na minha pesquisa, quando eu estiver falando do Eusébio. Reestruturação e regulação dos mercados de trabalho. A gente passou recentemente por uma reforma trabalhista que diminui e retira uma série de direitos dos trabalhadores. Então, essa é uma das características que implica também no processo de urbanização, na medida em que você gera desemprego. Você também pode aumentar processo de ilegalidade, né, ou de ocupações irregulares dentro da cidade, em virtude da impossibilidade de acessar o mercado formal de terras. A reestruturação das estratégias de desenvolvimento territorial. E a gente tem vários exemplos de estratégias de desenvolvimento que é notadamente mercadológico, voltado à lógica do mercado, né? Os governos locais acabam sendo reféns dessa lógica do desenvolvimento mercadológico, e a transformação do ambiente construído e das formas urbanas, né? Que é uma expressão também de todos esses processos anteriores que eu falei para vocês, tá? Deixa eu me passar aqui. Bom, além desses autores, do Jamie Peck, do David Harvey, que são autores internacionais que trabalham com essa questão do neoliberalismo, eu tenho me aproximado muito das leituras do Matos, do Carlos Matos, que ele trabalha mais especificamente com os processos aqui na América Latina. Então, a realidade dele é mais próxima da nossa, que estamos aqui no Brasil, né? E o Matos, ele coloca o seguinte: ele tem se dedicado especialmente aos estudos do impacto da globalização e do neoliberalismo nos espaços metropolitanos da região da América Latina. E o autor, ele destaca três aspectos que revelam a acentuação da mercantilização do desenvolvimento urbano na América Latina, porque para ele está acontecendo um crescimento da mercantilização do desenvolvimento urbano a partir da década de 90. Então a gente tem um aumento da disponibilidade de capitais para a realização de investimentos imobiliários aqui no estado do Ceará. Esses capitais têm se deslocado, sobretudo, para o investimento no imobiliário turístico, no setor litorâneo do estado do Ceará. Como o professor Bosachello falou, nós temos um litoral, onde estão as grandes capitais, e um sertão com pequenas cidades. E nesse litoral se concentra boa parte dos investimentos privados no setor imobiliário, sobretudo voltado ao imobiliário turístico. E nas últimas 2 décadas também voltados a grandes projetos residenciais para segmentos de média e alta renda. Então, a gente tem também uma gestão pública sustentada em critérios de neutralidade e subsidiariedade, capaz de propiciar um ambiente muito mais favorável ao desenvolvimento imobiliário, em virtude de maior liberdade de decisão de ações das empresas. É o que a gente vai ver, o que está acontecendo também no Eusébio. É por isso que eu digo que o Eusébio é um laboratório interessante para ver como é que essas alterações a níveis gerais, né, que a nível internacional,
se expressa aqui na região metropolitana de Fortaleza. E uma gestão urbana empreendedora determinada a atrair capitais externos que valoriza a importância do investimento imobiliário, tá? E aqui a gente tem a região metropolitana de Fortaleza, que tem 19 municípios, né? Esse mapa está um pouquinho com escala reduzida, mas vocês podem ver aqui no centro é Fortaleza. Embora a gente tenha 19 municípios, nem todos esses municípios apresentam características metropolitanas ou apresentam características que justifiquem a sua anexação à região metropolitana, esse recorte institucional de planejamento, mas na prática eles são colocados dentro da região metropolitana em virtude de interesses políticos, né? Os municípios mais integrados à Fortaleza são justamente os municípios que estão no entorno de Fortaleza, né? Que você tem processo de conurbação, você tem uma maior integração dos serviços, né? E uma complementariedade das funções entre esses municípios. Os municípios mais afastados, embora tenham intensificado a sua dinâmica econômica nas últimas décadas, eles ainda não apresentam tantas características de integração com Fortaleza, o que possa justificar esse processo de inserção dentro do recorte institucional da região metropolitana de Fortaleza. Mas mesmo assim, por motivos políticos, né, já que isso cabe à Assembleia Legislativa, aos governos locais decidir os limites das regiões de planejamento, alguns municípios foram incorporados à região metropolitana de Fortaleza. Basicamente, o eixo de expansão, ou seja, de crescimento de Fortaleza, né, ele se dá, sobretudo, em direção aos municípios do seu entorno. Só que a gente pode detectar diferentes tipologias de expansão da cidade de Fortaleza, da metrópole de Fortaleza, em direção aos municípios do entorno. E aí eu coloquei um mapa com os municípios da região metropolitana e os municípios do entorno, tá? Essa legenda vermelha, que você tem esses dados em vermelho, esses círculos em vermelho, são os municípios que mais receberam migrantes saindo de Fortaleza em direção aos municípios do entorno. Por quê? O professor Bozachello falou que a grande tendência demográfica na atualidade no Brasil e também no estado do Ceará, eu posso reafirmar, é o crescimento das cidades médias, né? E não o crescimento das metrópoles. E é verdade. Só que dentro da área metropolitana tem acontecido migrações intra-urbanas ou intrametropolitanas. Então, a principal tendência é a saída das pessoas do que a gente pode chamar de cidade núcleo, que é Fortaleza, em direção aos municípios do entorno. E essa saída, ela apresenta algumas características diferenciadas de acordo com a direção ou de acordo com o vetor que essa população está saindo de Fortaleza. Então, por exemplo, no vetor industrial litorâneo, a gente tem a grande presença de investimentos no Porto do Pecém, que é um porto voltado, sobretudo, à exportação de fruticultura produzida aqui no estado do Ceará e alguns estados do Nordeste. Então, atividade industrial, tem uma ZPE, uma zona de processamento industrial, e também tem investimentos do setor imobiliário. No setor oeste, que pega Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Já uma tipologia habitacional estatal é presente, esse círculo mais alaranjado, nos municípios de Caucaia e Maracanaú, onde você teve um processo de conurbação fortalecido pela implantação de grandes conjuntos habitacionais na década de 80. Né? Então, faz parte de uma política que ainda estava no período da ditadura e de implantação de grandes projetos voltados para segmentos de média renda ou até baixa renda nesses municípios, que favoreceu a conurbação entre Fortaleza e esses municípios. Então, é um tipo de expansão mais popular, voltado para a população mais com menor poder aquisitivo, né? Clayton, pásate unas conclusiones que luego ya en la publicación profundizaremos por el tiempo, ¿vale? Tempo? Eu tenho quantos minutos ainda? 2 minutos. 2 só? 2 minutos. Tudo bem. Então, vou passar logo para o município de Eusébio, que é o que eu estudei com mais profundidade, né? É um município que até a década de 90 era caracterizado pela presença de terras utilizadas para agricultura ou então para veraneio, para segundas residências, né? E a partir dos anos 2000, a gente teve um crescimento dos investimentos, tanto empreendimentos imobiliários voltados para segmentos de alta renda e também de empresas que migraram de Fortaleza para esse município do setor sudeste, tá? O que aconteceu no Eusébio? O aumento de uma gestão pública subsidiária e empreendedora, com a criação de especialização de zonas de especialização funcional, que são distritos industriais,
corredores de empresas de serviços, especialmente empresas de transporte, segurança e limpeza, que através de incentivos fiscais e alíquotas reduzidas de impostos sobre serviços de qualquer natureza. Então, a prefeitura, ela utilizou a doação de terrenos, boa parte das terras do município, terras públicas ou terras que eram utilizadas para projetos públicos, deveriam ser utilizadas para projetos públicos, foram doadas para empresas para implantação nos seus territórios, né? A doação de terreno para implantação de novas indústrias, né, do setor alimentício, bioquímico, higiene, limpeza e material de reciclagem, né, e redução de impostos, e sobretudo imposto predial urbano, né, foi um dos principais instrumentos utilizados pela prefeitura para a implantação dessas empresas, que reconfigurou a economia do espaço local. E aí, entre 2000 e 2021, a Prefeitura aprovou mais de 185 normas jurídicas doando terrenos da Prefeitura para empresas do setor privado e até algumas instituições religiosas. É interessante isso, porque quando a gente analisa os dados, a gente vê que muitos terrenos foram doados para empresas, né, sobretudo do setor de serviços e algumas indústrias, mas também para instituições religiosas que passaram a assumir papéis que antes eram do Estado, né? Papéis no setor da educação, na recuperação de pessoas que passam por problemas de drogas, alguns serviços de assistencialismo que essas igrejas fazem. Então, os terrenos foram doados também para igrejas, né, que têm isenções e que, nos últimos anos, têm ganhado um elevado poder político aqui no Brasil, certo? E têm assumido também algumas funções do Estado. Ao todo, mais de 100 empresas foram beneficiadas com doações de terreno. As doações totalizaram 93 hectares, o que equivale a 1,2% do território municipal. Então, 1,2% do território municipal foi doado para a prefeitura por agentes do setor privado, certo? Em outra instância, né, além dessa doação de terrenos, né, só mostrar aqui um mapa de localização de onde estão os terrenos que foram doados para a prefeitura no município de Eusébio, né, o município vizinho a Fortaleza, que a gente tem Fortaleza à esquerda e à direita o município de Eusébio. E aí tem uma outra forma de expansão para o município, que é a expansão via produção imobiliária. A partir de 2000, o município passou a se destacar como uma área mais atrativa para a implantação de novos investimentos imobiliários, especialmente condomínios e loteamentos fechados. Um dos fatores foi justamente a proximidade com Fortaleza, em virtude da grande quantidade de terrenos, e de uma maior celeridade de aprovação e uma legislação urbana menos restritiva. A legislação urbana do Eusébio é muito mais flexível para a aprovação de projetos que não seriam aprovados em Fortaleza, que é a capital. Além disso, os projetos lá têm uma celeridade maior, eles são realmente aprovados com mais velocidade. Isso atraiu toda uma dinâmica imobiliária para dentro do município, né? Então, houve também uma flexibilização, já que a gente estava falando sobre plano diretor com o professor Arlete. No Eusébio tem uma flexibilização do plano diretor, eles adaptaram o plano diretor às necessidades das empresas locais, né, das grandes empresas do setor imobiliário, que facilitou a construção, por exemplo, de edifício de 60 metros, né, de altura dentro do município. Certo? E regulamentou uma série de acordos para regularizar loteamentos fechados dentro do município. Aqui um mapa sobre a valorização imobiliária, vocês veem Eusébio aqui à direita, está no eixo de valorização imobiliária, ao longo da CE 040, que é essa via aqui, eu não sei se vocês conseguem observar o cursor, né, que é um prolongamento da Washington Soares. E aqui a gente tem a localização principal dos empreendimentos imobiliários fechados, né? Aqui eu tenho uma tabela com os principais investimentos. É preciso notar que a partir dos anos 2000, investimentos internacionais, inclusive vindo de Portugal, na implantação desse tipo de investimento, foram realizados, modificando o território do município. Investimentos de Portugal, de Espanha, que antes estavam restritos à zona litorânea e ao imobiliário voltado ao turismo, também passaram a ser voltados para esses investimentos habitacionais, né, de moradia de segmentos de alta renda. E um dos principais investimentos que temos lá é uma verdadeira cidade chamada Cidade de Alfa, que são 3 mil lotes residenciais, né, que vai abrigar uma população de até 340 mil pessoas, né, que no caso é muito maior do que boa parte dos municípios da região metropolitana de Fortaleza. Então, é uma verdadeira cidade privada que está sendo construída em parceria com a empresa nacional, que é a Alphaville Urbanismo, em parceria com empresários locais. Na verdade, já está sendo implantado, os lotes já foram comercializados, tá? E por fim, né, algumas tendências da urbanização na configuração espacial do município. Uma substituição de uma urbanização compacta,
que era anterior nessa urbanização atual, por formas mais dispersas e orientadas por interesses imobiliários e fundiários. Então, essa expansão para o Eusébio, ela não é uma expansão compacta, pelo contrário, ela é mais rarefeita, ela é mais distribuída no território de maneira espaçada, né? Porque ela é orientada por interesses fundiários e imobiliários, tá? E não pelo planejamento ou pelo plano diretor efetivo, né? Novos objetos imobiliários completamente dissociados do seu entorno, introduzindo mudanças bruscas no tecido espacial. Então, não tem uma relação muito grande entre esses empreendimentos que são implantados lá, condomínios fechados, empresas, com o próprio território municipal. A relação principal se dá com Fortaleza. Então, eles utilizam o espaço do município para implantar seus investimentos, mas o principal mercado, por exemplo, das empresas é Fortaleza. Os locais de trabalho e de escola, de boa parte dos moradores, ainda é Fortaleza, né? E isso gera uma lógica de conexão em rede, né? Uma substituição à lógica centro-periferia. Formas de produção de imóveis em conjunto e padronizados são grandes imóveis, grandes consumidores de terreno, com presença de projetos de até 100 hectares no município, e um déficit total de espaços públicos e lugares de convivência. Não há convivência, praças, espaços de convívio entre as diferentes classes dentro da cidade. Pelo contrário, o que predomina espaços exclusivos, né? E um consumo coletivo limitado à capacidade de pagamento dos indivíduos. Porque boa parte do... Muy bien, muchas gracias, Clayton. Oi? Clayton, Oi? cortamos. Creo que tu teoría, tu tesis ha quedado claro con el ejemplo del área metropolitana de Fortaleza y del caso que has analizado. Eu finalizando só para mostrar as referências que eu utilizei, tá? Muy E bien, aqui o meu e-mail. Eu agradeço a Muy bien. atenção de vocês. Muchas gracias, Clayton. Eu que agradeço. Damos por terminado este panel. Esperamos tu aportación para la publicación, que seguro que es muy interesante tanto para el caso brasileiro como europeo, y inicia y consagra una línea de investigación. Tá bom, obrigado. Muchas gracias. Una estupenda presentación. Sentimos el tiempo, que pudieras Tudo haber bem. profundizado un poquito más. Ah, Muchas obrigado. gracias. Damos por concluido este panel con estas 3 grandes intervenciones y emplazamos para después de la comida. Muchas gracias, profesora. Muchos saludos desde Portugal, desde España, y buena tarde.